vida, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e sejam todos bem-vindos. E nessa noite, nesse dia especial, nesse programa especial, eu quero poder saudar você, abraçar você, desejar muita paz, muitas bênçãos, muita vida e muita saúde. E por falar em saúde, está no ar o seu programa Vida e Saúde, o programa que tem essa marca registrada, a união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui no Vida e Saúde, minha gente, fé e medicina caminham sempre juntas e já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde o doutor Benito Pereira Damasceno. Ele é médico neurologista, professor titular de neurologia da Universidade de Campinas, a Unicamp, aceitou o nosso convite hoje para falar tudo sobre esclerose múltipla. O que é? Como se manifesta? Como que a gente detecta? Tem prevenção? Tem cura? Tudo isso nós vamos aprender hoje. Se tem alguém nesse planeta que entende, está aqui hoje, viu? O doutor Benito Pereira aceitou nosso convite para falar sobre essa realidade. Mas é claro, nós vamos abrir a oportunidade de você interagir conosco. Pelo telefone é de graça, 0800 777 0021, 0800 777 0021. Se você preferir, também temos outro contato, está na tela, 19 3871 9620, 19 3871 9620. Temos um e-mail também, vidasaude@rs21.com.br. Portanto, minha gente, vai ligando, interagindo, liga para o seu vizinho, liga para a sua vizinha, um assunto que interessa a todos, esclerose múltipla. A nossa produção preparou uma matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Benito sobre o tema de hoje. Sejam todos bem-vindos, o programa Vida e Saúde já está no ar, ele é seu e vamos à matéria. A esclerose múltipla é uma doença autoimune sem cura que atinge cerca de 2,5 milhões de pessoas no mundo, principalmente mulheres na faixa dos 20 aos 40 anos. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória do sistema nervoso central, ocasionada por uma disfunção do sistema imunológico, que passa a não reconhecer a mielina e atacá-la repetidamente. E a mielina é realmente essa proteína que envolve todos os nossos axônios, né? Todas as nossas vias neurais. O tratamento, em geral, é medicamentoso, de alto custo e não deve ser interrompido. Então, nós temos hoje um protocolo que nós seguimos pelo Ministério e ele tem um escalonamento de drogas. Então, tem drogas de primeira linha, de segunda linha, de terceira linha. Isso nós vamos manejando conforme a evolução da patologia, evolução da esclerose múltipla ou o momento que o paciente está. Nós podemos usar uma droga durante um certo tempo, retirá-la, optar por uma outra droga, dependendo do momento que a doença está se instalando ou está evoluindo. É um tratamento que, se fosse feito sem o subsídio do governo, seria impossível. Os medicamentos são todos importados, são caríssimos realmente para a nossa população, para a nossa realidade e acredito para a realidade do mundo inteiro. Como é uma doença autoimune, né, a gente sempre entende que ela não deve ser interrompida, exceto em algumas situações muito peculiares, né? Gestação, que pode acontecer, alguma outra doença paralela, um procedimento cirúrgico. Então, em algumas situações você pode interromper, mas no cotidiano nós não interrompemos. O tratamento da esclerose múltipla evoluiu nas últimas décadas, ajudando no alívio dos sintomas e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Hoje, o que nós temos para oferecer é muito bom em relação a 5 anos atrás, a 10 anos, 15 anos, 20 anos, que é mais ou menos o tempo, muito mais tempo que eu trato. Então, nós temos uma outra realidade e um paciente evoluindo muito bem. Acabei de receber hoje uma foto de uma paciente minha que está participando de várias maratonas. Então, ela mostrando as fotos que ela recebeu das medalhas. Então, a gente fica muito feliz com a evolução dos pacientes e com os ganhos e com o retorno à vida social, à vida familiar, à vida profissional. É isso que a gente quer.
E que bonito a gente poder terminar essa reportagem com essa notícia esperançosa. Muita coisa evoluiu, graças a Deus. Mas para a gente entender tudo isso, está aqui hoje, né? A gente vamos acolher com muito carinho o Dr. Benito Pereira Damasceno, médico neurologista, professor titular da Unicamp, de neurologia da Unicamp, que aceitou o nosso convite. Doutor, seja muito bem-vindo. Que saudade do senhor. Bem-vindo, doutor. Né? Muito obrigado. Para mim é um prazer. Que bom, doutor. Lembro que outra vez o senhor veio aqui, respondeu brilhantemente e a gente sempre tem um ciclo, né, de temas, enfim. Chegou a vez da esclerose múltipla. A primeira pessoa que veio à nossa mente, doutor Benito. Né? Então, muito obrigado. Obrigado, nesse contexto aí onde a gente tem falta de combustível para todo lado, doutor, o senhor está aqui. Muito obrigado, viu, doutor, pelo carinho, viu? Para mim é um prazer poder contribuir, né? Tenho certeza. Para esclarecer as pessoas sobre a doença e todos os suas consequências, consequências. Tudo, né? Doutor, assim, em termos assim, de estatística, está crescendo demais no Brasil, né? Está crescendo, como é que tem alguma... Está crescendo, em parte porque está se fazendo o diagnóstico, descobrindo que é a doença, que era confundida antes com outras doenças. Então, os médicos adquiriram mais experiência para diagnosticar corretamente a doença. Tá? E depois, além disso, parece que está crescendo mesmo. Né? O número de pacientes, pessoas né, afetadas. Né? Nós não temos essa estatística feita, epidemiológica no Brasil, com certeza. Tá? Mas o que a gente nota é que tem aumentado. Realmente aumentado. Doutor, aparece mais a partir de uma faixa etária da vida ou pode aparecer em qualquer momento de nossa existência, doutor? Ela aparece mais em pessoas jovens. Jovens? Da idade de 20 a 40 anos. Olha só. Ela é bem rara antes dos 18 anos. Ok. Né? E é rara, mas não tanto depois dos 50 anos. Cerca de 9%. Então, essa faixa está dos 20 aos 40 anos? Dos 20 aos 40 é onde é a faixa de pessoas que ela mais atinge. Mas pode também depois, pode aparecer depois. Pode também depois, né? É claro. Entendi. Tá? E é predominante em regiões frias do hemisfério norte, a raça branca. E para as regiões do mundo onde a raça branca, caucasiana, migrou. Entendi. Por exemplo, na Austrália, né, e outros lugares onde ela migrou. É mais da pele branca, da cor branca, caucasiana. Por exemplo, no Uruguai é um pouco mais do que outros países da América do Sul. Né? Por causa da imigração? Isso, exatamente. Né? Entendi. Olha que interessante, doutor. Exatamente. E como é que se manifesta, doutor? Como é que a gente percebe? O senhor falou que foi confundida no passado com outras tantas enfermidades. Como é que ela se manifesta? O que a pessoa começa a desmaiar, fica tonta, cai, perde a fome? O que é? Manifestações várias, que parecem com outras doenças. E daí a dificuldade de diagnosticar. Entendi. Alterações de sensibilidade, por exemplo, formigamento, dormência, num lugar e outro do corpo. Vai migrando, doutor? Pode ser nas mãos, no braço, nos pés? Dura minutos ou mais tempo, tá? Ou fraqueza no braço, na perna, ou dificuldade para andar, que em geral demora semanas ou meses, depois melhora. Essa dificuldade, essa de locomoção. Mas depois melhora. Uma característica dela é que a pessoa tem um sintoma, tem a dificuldade, a fraqueza, mas depois melhora. Ela vem, ataca, quase que derruba, depois a pessoa melhora. Depois a pessoa melhora. Depois de várias semanas ou meses, mais tardar 4 meses, a pessoa melhora total ou parcialmente. Entendi. Né? E ela atinge também a visão. Cerca de 20% das pessoas que têm a doença começa com dificuldade de visão, de um olho. Tá? Tem dificuldade para enxergar, como se fosse uma fumaça, uma neblina, e tem dor no olho associado também. E cerca de mais de metade das pessoas que têm a doença, se não teve, vai ter um problema visual desse tipo, mais ou menos. Quer dizer, ela gosta muito do olho, do nervo da visão. Do nervo óptico. Do nervo óptico. Mas assim, vai turvando a visão, vai escurecendo, vai perdendo a visão, turvando, eles chamam, o paciente mesmo descreve como visão turva, embaralhada, embaraçada. Embaçada. Tá? Ou como se fosse uma neblina que vai
aparecendo até a pessoa não enxergar mais. Ok, aí a pessoa sente isso tudo, não sabe o que é, vai no oftalmologista. Isso. O oftalmologista, ele tem condições, doutor, hoje também, com todo o recurso de poder diagnosticar, o teu problema é muito mais do que um óculos, é muito mais do que um glaucoma, sei lá, um problema ocular específico. O oftalmologista ele tem condições de saber se é um defeito no do olho, cristalino, na retina, na córnea, cristalino, enfim, na do esclera. olho em si, ou se é do nervo óptico, através do exame do fundo de olho com oftalmoscópio. Dá para ver se tem alguma alteração. Embora, em muitos casos, não aparece nada no fundo de olho, porque é no nervo um pouco mais atrás. Entendi. Um nervo que liga o olho com o cérebro, a parte de trás do cérebro. É o que carrega as informações visuais que permitem a gente enxergar. Então, é nesse nervo que predomina as lesões da doença. Doutor, quando a gente ouve assim, esclerose, né, tem até esses termos pejorativos, doutor, assim, aquela pessoa está ficando esclerosada, esclerótica, enfim, como uma carga negativa, que está ficando demente, está ficando assim, lelé da cuca, alguma coisa assim. Não se trata disso, né, doutor? Não se trata absolutamente. Não é uma forma de demência, não, né? Não, não é não. O termo esclerose é um termo antigo, médico antigo, que significa que um órgão, pode ser o fígado ou o cérebro, ele vai perdendo células que são importantes dele mesmo e substituindo por um tecido cicatricial. Entendi. Entendeu? O significado de esclerose é? É isto aí, entendeu? Vai perdendo... A perda de células exatamente, originais. Pode ser qualquer órgão, originais, e fica uma cicatriz no lugar, tá? Então, o órgão pode ir perdendo funções também. Entendi. Só que na esclerose múltipla, como a doutora Carla colocou, a lesão primariamente da bainha dos nervos. Os nervos são fibras que carregam informação de um lado para o outro e do cérebro para os músculos. E as conexões é a sinapse ali, né? Ela tem que ser coberta por uma bainha, chamada bainha de mielina. E é graças a essa bainha que cobre, é que tem uma alta rapidez. A rapidez é 120 metros por segundo. Se você imaginar uma informação em 120 metros no segundo, imagina quão rápido é de uma parte do cérebro para outra. Entendi. Então, perdendo a bainha que cobre as fibras, lentifica, não bloqueia a transmissão da informação, mas fica mais lento. E essa lentificação, ela produz sintoma. Agora, quanto mais perca da bainha houver em mais fibras, aí mata os neurônios. O neurônio e a própria fibra se destrói. E aí não transmite informação e aí vai perdendo neurônios. E tem uma certa atrofia, ou seja, o cérebro vai ficando menor, perdendo neurônios também. Vamos ver se eu entendi, doutor, assim, para quem está em casa visualizar o que eu entendi aqui. Eu fico imaginando um fio de luz, né? Um fio de luz. Um fio elétrico. Um fio elétrico, né? Que tem aquela parte por fora que é a proteção, a borracha ali, enfim. E tem aquela parte de dentro que é o cobre, onde vai ser conduzida a eletricidade. Isso mesmo. Quando o senhor fala assim, a perda da bainha, é essa parte de fora do fio elétrico que vai se decompondo, vai perdendo, e aí dá um curto-circuito aí, doutor, o que é? Né? Pode dar curto-circuito, inclusive com sintomas, né? Mas o que mais acontece é que lentifica. Quer dizer, a transmissão nervosa, ao invés de ser de 120 metros por segundo, ela vai ser mais lenta. A informação que é produzida numa célula aqui vai chegar lá mais tarde. Você entendeu? Agora, quanto mais fibras perder a bainha, aí vai ter destruição das próprias fibras. Entendeu? Entendi. Então, é uma doença que dá mais sintomas assim de sensibilidade, de formigamento, perda, dormência e de fraqueza. E atinge também a visão. Tá? Agora, ela também, com o passar do tempo, se perder mais células nervosas, mais fibras, dá problema de memória, da rapidez de porque o processo fica lento. Então, a memória fica lenta, os movimentos ficam lentos, até, digamos assim, a perda do movimento, doutor? Bom, a perda do movimento pode acontecer na fase aguda, nos primeiros dias da semana, quando tem uma lesão. A pessoa fica paralítica, pode não movimentar. Tá? Mas nem todos ficam. Entendi. É só uma fraqueza leve, você entendeu? Mas mesmo ficando com paralisia, grande parte melhora depois. Tem pessoas que ficam paralíticas, não conseguem andar e depois voltam andando normal. Isso é típico da doença, entendeu? Quer dizer, regenera. Interessantemente, o que destrói a bainha, essa capa que cobre as fibras, as células do próprio organismo. É por isso que é chamado de autoimune? Isso, autoimune, quer dizer, células do próprio organismo, né, destrói como se comesse pedaço da bainha.
Dessa capa, desse invólucro, dessa proteção. Essa capa, nessa fase inicial. Mas depois de semanas ou meses, essas mesmas células trabalham para reconstruir. Olha só. É como se elas estranhassem e tivessem descoberto ali algum invasor, tipo um vírus. Então ele ataca para destruir como se fosse um vírus. Quer dizer, é um erro. É uma desordem. É um erro do sistema. próprio organismo. Achou que é um vírus, mas não é um vírus. É parte do próprio organismo. Ela destrói. Mas depois ela reconstrói. A reconstrução vem com a melhora da pessoa. Tá, mas ela reconstrói. Eu fico imaginando que essa capa, esse fio elétrico está perdendo a sua bainha, a sua envoltura aí. Isso. Mas assim, vai destruindo, depois regenera isso de novo, doutor? Regenera. Depende. Por exemplo, nós temos fibras nervosas de células que saem do cérebro e vai até a medula espinhal aqui embaixo. Okay. Ou seja, quase 50 centímetros de comprimento, uma fibra única, microscópica. E ela é toda capeadinha. Quanto mais segmentos dela for perdendo bainha, mais a própria fibra vai sendo destruída. Ah, quer dizer, doutor, assim, eu fico imaginando um fio elétrico assim, de ponta a ponta. O senhor que falou. Isso. Então não é que começa aqui, vai comendo. Perde a capa no lugar, depois perde mais na frente, depois perde mais na frente. Entendi. Conforme o trajeto, vai perdendo. Entendi. E quanto mais destruição da bainha dessa capa houver, mais chance da pessoa não regenerar a célula e aí não melhorar também. Vai progredindo. E onde ela vai perdendo essas partes na bainha, na capa desse fio elétrico, para a gente entender, que é o processo de transmissão dos neurônios, assim, cada vez que tem uma perda nesse espaço, eu vou perdendo algum movimento, alguma sensibilidade do meu organismo, vou perdendo alguma função, doutor? Isso mesmo, vai perdendo alguma função. Depende do local do sistema nervoso. Entendi. Se é no cérebro, em que parte do cérebro, se é na parte mais inferior do cérebro, ou se é na medula espinhal, que distribui os nervos para os músculos, para comandar os músculos, e que recebe as informações dos nervos que vêm da pele para a medula espinhal. Isso pode acontecer no corpo inteiro, doutor? Em qualquer parte do corpo ou é só mais no... Não. É só no cérebro? Ocorre só no sistema nervoso. Só no sistema nervoso. A doença só ataca o sistema nervoso, Ok. as células, né, que fazem parte da medula, do cérebro e da medula espinhal. Entendi. Ela não ataca outros órgãos. Outras partes do corpo. Isso, inclusive. Os outros partes do corpo recebem as consequências do que está acontecendo aqui. As consequências do erro lá dentro. Porque quem entende o que está passando no corpo e no mundo e quem comanda as nossas ações é o cérebro. É a medula espinhal e o cérebro. Ô, doutor Benito, não tem como eu diagnosticar, eu prever isso? Ou seja, eu vou fazer um exame, eu estou sentindo tudo isso. Ou seja, não tem como... Eu quero fazer um exame específico do meu cérebro para ver se a bainha lá está toda encapadinha, tá certinho, se eu vou ter que tomar uma vitamina para proteger isso. Não tem isso, doutor? Tem. Em primeiro lugar, o médico fazer uma história detalhada dos sintomas. Ou seja, para diferenciar... anamnese. Isso, anamnese. Para diferenciar os sintomas da esclerose múltipla de sintomas parecidos de outras doenças. Ok, por separar. exemplo, epilepsia, por exemplo, derrame, AVC e várias outras doenças. Então, a história detalhada, detetivesca, eu diria, de cada sintoma e do conjunto de sintomas, permite ao médico já diagnosticar com alta probabilidade a doença, especialmente de como os sintomas vieram, quanto durou e se retornaram. Porque a doença se caracteriza por surtos, ou seja, episódios de sintoma, perda de sensibilidade, perda de força, ou até cognitivo mesmo, com melhora. Quer dizer, poucas doenças fazem isto. O derrame, o AVC faz isto. Só que no derrame, no AVC, a perda é instantânea, ou seja, em segundos ou minutos a pessoa perde, né? Perde a sensibilidade ou perde a força, fica paralisada. Na doença não é assim tão rápido, é em dias, em geral é em dias, aos poucos, você entendeu? Então, essa história que o médico faz é decisivo. Entendi. Agora, é claro, o diagnóstico definitivo precisa de ressonância magnética, que é o melhor método para visualizar o cérebro, inclusive as lesões da doença e as áreas em que acontece isso que você colocou, ou seja, em que perde a bainha de mielina. Entendi. Inclusive, não só bainha de mielina, em que se perde células nervosas ou fibras nervosas. A ressonância magnética
ela serve para acompanhar também. Ou seja, mesmo que a pessoa não tenha novos eventos, não tenha novos sintomas, mas ele pode ter novas lesões. Entendi. Especialmente em áreas, por exemplo, do lobo frontal, que não dá praticamente sintoma. Você entendeu? Isso é muito importante saber, porque mesmo não tendo novos sintomas, parece que tudo está bem, mas está dando novas lesões. E se a ressonância mostrar novas lesões, 4 ou 5 novas lesões, isso pode indicar falha do medicamento. Entendi. E indica trocar o medicamento por outro medicamento. Gente, eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, dá tempo de você ligar para o seu vizinho, para a sua vizinha. Eu vou, quando eu voltar, eu vou fazer a seguinte pergunta para o doutor Benito, assim, se é dos 20 aos 40, é a idade de a pessoa estar querendo casar, a pessoa está nesse período da fertilidade, dos sonhos, dos projetos, enfim, nesse corre-corre que a gente vive, nesse estresse emocional. Sabe que tudo isso influencia no aparecimento de uma esclerose múltipla? Tudo isso e muito mais a gente vai saber no próximo bloco com a sua pergunta. O Vídeo de Saúde volta já só para você.